Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje o terceiro episódio do ImigraCast. Hoje é um tema polêmico, tá pessoal? Mas a gente não pode fugir dele, a gente não foge de tema nenhum, a gente não vai fugir disso, tá bom? A gente vai falar um pouquinho do cenário político atual dos Estados Unidos e como isso impacta na imigração. Vou pedir pro pessoal se apresentar aqui primeiro e depois a gente dá o start. Quer começar, Guto, se apresentando? Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas vocês vão estar vendo esse podcast, esse episódio. Meu nome é Guto Leão, sou vice-presidente da Leão Group Global, tá? Então, aí, mais uma vez, agradecer o convite da Imigra, né? É o nosso sonho estar aí se realizando e vamos falar dos temas polêmicos também. Vai, Canan, por favor. Bom, Kainan Batista, sou advogado, trabalho na Leão Group, quase 10 anos já de experiência com imigração. Agradecer o convite também, poder falar sobre esse tema aqui, que muita gente cria terrorismo com base nas coisas que a gente vai falar hoje, mas vamos lá. Eu sou Léo Leão, né, advogado, empresário, mais de 15 anos aí de experiência nesse mercado de mobilidade global, à frente da Leão Group. E, mais uma vez, um prazer estar aqui, Ramiro, conversando de um tema polêmico, porém super importante. E necessário. Necessário. E, de antemão, vamos aqui fazer logo alguns esclarecimentos. Aqui, a gente não fala, não julga a necessidade de ninguém ter saído do Brasil, a gente não faz julgamento político, a gente não tem posicionamento político profissionalmente falando, logicamente, na nossa vida particular a gente tem, porém, aqui a gente precisa ser imparcial, a gente não faz julgamento nenhum religioso também, tá? Porque hoje tá difícil, né? O pessoal tá atrelando, polarizado, então... O pessoal fala de política e religião na mesma página do livro, né? Então... E o mundo polarizado aqui, na verdade, a gente vai... São fatos, tá? Sim, você gostando ou não, sendo desse espectro político ou não, são fatos que a gente vai trazer. Sim, e não tem jeito. São fatos e a gente vai dar a nossa opinião, porque a gente não fica em cima do muro e eu acho que é isso que as pessoas estão... Elas não iriam acessar aqui, era melhor elas ficarem lá no Jornal bolha, Nacional, no jornal. Nicho, e no nicho aqui, que elas já estão... O podcast é para ser dado opinião, né? As pessoas querem ver a nossa visão acerca disso, mas, logicamente, essa questão política a gente não vai trazer para cá, não vai trazer. E o debate é sempre importante. Inclusive, gente, claro, com devido respeito, comentem aí no vídeo, façam o comentário de vocês também, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês, porque, na verdade, a Imigra é isso. A Imigra dentro da educação, por favor. Usa qual nossos parlamentares, Vossa Excelência, e o xingamento vai depois. Xingamentos educados. Jargão jurídico. E eles ficam, e é exatamente isso. A Imigra, como a gente sempre fala, né? Eu participei do episódio, não me lembro qual o número do episódio, mas a Imigra é essa comunidade, tá? De troca de ideias, de compartilhamento de conhecimento e de opiniões. E só se cresce falo mais da parte acadêmica também, né? Sim. Você só cresce nesse sentido debatendo, entendendo ideias diferentes. Eu acho que, e aí vai uma opinião minha, né? A área acadêmica, ela fica muito voltada para questões específicas e ela tem que ficar, realmente. A gente tem que ter produções acadêmicas, mas ao mesmo tempo, são 4 profissionais que atuam na área especificamente. Então, para quem tá vendo que vai começar a atuar nessa área ou que já atua nessa área, é entender que você debater sobre esse tipo de assunto, você se informar sobre esse tipo de assunto é vital para sua atuação. Você não vai encontrar nenhum cliente seu, ou a gente também não encontra nenhum cliente da Leão que não se sente mais seguro, que não se sente mais confortável quando a gente está sabendo falar desse assunto. E eu acho que esse é o grande diferencial da Imigra, o Ramiro. Eu frequentei cenário acadêmico, universidade pública, e eu acho sim, eu sou a favor do cenário acadêmico ali na essência, cenário de pesquisa, ele está completamente isento de influência política, isento do que rodeia ali o centro acadêmico, exatamente, porque até para que você não vicie a tua pesquisa ou o teu trabalho ali como professor, né, como um acadêmico com influência política. Você precisa ter autonomia. E isso é uma coisa que a gente não via tanto, né? E era uma das coisas que a gente combatia na faculdade pública, um viés político dentro das universidades. E eu sou totalmente a favor da universidade não ser influenciada por política. Porém, é necessário, e é um dos propósitos, como eu falei, um diferencial da Imigra. A gente se propõe na Imigra a ser uma plataforma de aprendizagem técnica e aprendizagem
de vida também. Sim, sem Tá? dúvida. Então, é importante a troca de experiências profissionais, a troca de opiniões, porque a nossa área profissional, na prática, ela é influenciada, sim, por situações políticas. Então, cada vez mais o profissional da área de imigração, ele precisa estar antenado em geopolítica, macroeconomia, assuntos de conhecimento geral que vão fomentar uma melhor prática para ele, um melhor poder argumentativo, né? Então, cada vez mais a gente vai trazer esse tipo de debate aqui no podcast da Imigra. As grandes ondas imigratórias são viciadas, não são impactadas pela geopolítica mundial, não tem pra onde correr. E entender que isso é um processo natural. Ninguém aqui está dizendo que você é obrigado a estudar política. Vai fazer ciência política para poder trabalhar com direito. Não é isso que a gente está falando. É importante, não é obrigado, mas é muito importante. É o que a gente fala sempre. É entender por que os Emirados Árabes hoje, que há 10 anos atrás seria inimaginável a gente ver um país de maioria islâmica tão aberto ao moderno, ao novo, ao ocidente, e por que ele está tomando esse rumo? Qual foi a mudança da geopolítica? E tem lá o vídeo que o Léo a gente gosta de compartilhar, Why Not? Por que não? Foi um sheik que falou, por que não? Por que os Emirados não podem ser a nova meca do capitalismo, do mundo ocidental, né? Mesmo estando num lugar, né? Num lugar do mundo que tem um outro pensamento geopolítico, religioso, enfim. E até também para trazer até para o que a gente vai abordar aqui um pouco mais, porque, por exemplo, hoje uma manifestação política no seu Instagram ou qualquer coisa nesse sentido, mais uma vez, a gente não está aqui dizendo que você não tem o direito de se manifestar. Tá nos direitos universais das Nações Unidas. Qualquer pessoa independente. Exatamente. Não, Bill of Rights não. Na Declaração Universal, sim. Mas na Declaração Universal... Um formado e um fazendo. E agora? Pode brigar que dá audiência. Na Declaração Universal... Briguem. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, se eu não me engano, talvez o artigo 27, tô chutando, mas é entre o 20. Depois eu vou procurar, depois eu vou pedir pro pessoal procurar. Não, quis um pouquinho. Viu quando é que eu acadêmico direito, né? O pessoal vai te contestar. Pode procurar, 20 alguma coisa, 21, 22, entre o 21 e o 27. Ele fala especificamente sobre liberdade de expressão. Ninguém aqui está dizendo, e ninguém aqui vai dizer, obviamente, que você não é livre para se expressar. Só que a gente tem que levar em consideração que, por mais que você seja livre para se expressar, quando a gente fala especificamente de imigração, a gente está levando em consideração que isso é uma concessão. O Léo pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Você não é um direito seu imigrar. É uma concessão que esse país está te dando de estar ali com um visto. Por exemplo, então a gente não está dizendo que o Trump está certo ou que o Trump está errado. Por exemplo, ao negar vistos de turista ou vistos de estudante por causa disso, deportar pessoas por causa disso. A nossa análise aqui ela é fundamentada, né? A gente precisa falar aqui se ele tem alçada para fazer isso, né? Se é uma situação que pode ser combatida dentro aí do Poder Judiciário, né? Para que seja derrubado isso. E hoje, sendo bem honesto, se for pela questão, se não houver aí um envolvimento do judiciário de uma forma humanitária ou com algum viés que não seja pela pura leitura da lei, eu acho bem difícil que eles consigam tomar alguma ação, haja vista que é uma decisão das autoridades imigratórias, da subjetividade deles decidirem se você é uma pessoa bem-vinda ou não no país. Tá? Então, e quando a gente analisa de uma forma racional, por exemplo, um estudante de Harvard fazendo um protesto pró-Hamas ou que seja compreendido, não estou dizendo que essa foi a intenção dele, mas que seja compreendido pelas autoridades como algo nesse sentido, pró-terrorismo. Perfeito. A gente tem que entender que uma coisa é você ser a favor da liberdade da Palestina, as pessoas, né, é um povo que merece. E Hamas, quando a gente falou, a gente tá falando de fatos. O Hamas é um fato que é um grupo terrorista. Eu gosto de fazer analogias, Guto. Eu gosto porque fica didático e tem muita gente... o assunto muito técnico acaba afastando as pessoas. Eu sempre tenho feito essa análise com as pessoas que têm me consultado. Vamos lá, você está na sua casa. Você chamou um amigo. Ele está lá na sua casa de forma condicional. Sua concessão. Sua concessão. Você está desconfiando que ele está de olho na sua mulher. Não estou dizendo que ele está de olho. Você vai expulsar ele da sua casa ou não?
Você Com tem o certeza. direito de expulsar ele da sua casa ou não? É a certeza. questão da via de mão dupla, né? Quando a gente fala de liberdade de expressão, querendo ou não, quando eu me manifesto sobre qualquer sentido, nas redes Então, qual é a sociais, sua ou qualquer tarefa situação... estando na casa dos outros? Agradar o dono da casa. E não fazer com que ele tenha uma interpretação que talvez você seja uma pessoa que ele não gostaria que estivesse na casa dele. Perfeito. Então, na verdade, a gente não está falando qual a intenção dos estudantes e tudo, mas eu acho que a obrigação do imigrante é se mostrar para o dono da casa, no caso as autoridades migratórias, que você está ali no país para contribuir com os ideais daquele país. Exatamente. Né? E aí os ideais do país, eles mudam de certa forma, né? Porque cada administração ela tem um foco principal, ela tem um Perfeito. inimigo ali do momento. É natural. Então é natural isso. Então vai ser natural que as pessoas que estão em situação condicional imigratória, Estejam que sujeitos a essa são avaliação. vistos temporários ou até propriamente a residência permanente, que é um documento temporário e condicional, o Green Card, ele sai ou para 2 ou para 10 anos e com condições a serem cumpridas, né? Você precisa estar em dia com as suas obrigações tributárias, você precisa estar em dia com as suas obrigações criminais, você não pode praticar certos tipos de crime, você precisa cumprir um tempo anual ali, uma quantidade de dias efetivamente morando nos Estados Unidos, você tem que efetivamente ter uma residência em solo americano, senão a condição inexistindo, eles têm o direito de caçar Sim. seu visto ou green card. Você está com visto de estudante, você tem que você- cumprir uma carga horária de estudo. E mais uma condição que eles vão inserir nisso é você não representar um perigo Digo, nacional. a E é segurança para nacional. isso que eles estão caminhando. E a gente tem que levar em consideração também a quem está sujeito aos órgãos imigratórios, né? O Departamento de Segurança Nacional. E a gente tem que entender também que assim, eu sempre falo isso, eu que já tô nesse meio há muito tempo e que presenciei o pré-11 de setembro, né? Eu estudo isso há muito tempo. E o pós-11 de setembro, o americano se tornou um bitolado Sim, com segurança. de segurança nacional. Sim. Por quê? Porque os caras que jogaram o avião lá Passaram pelo... eram estudantes. Hum. E você imagina a bitolação do americano. O cara tá em Harvard, beleza. E não é qualquer bobinho que pilota um Boeing 737, sei lá, que foram aqueles... Então... Tanto que o americano até hoje, ele se culpa, muita gente que não teve a discricionalidade suficiente, né, de se culpam nesse sentido. Como é que eu não percebi que era um terrorista? Sim. E aí o Cléo tá falando, causa uma bitolação, cara. Eu prefiro pecar por excesso, que é o tal do eu não me sinto confortável para aprovar o seu visto agora. Não me sinto confortável para te manter aqui. Você foi filmado carregando uma faixa pró-Palestina. Eu vou pagar para ver se você é pró-Palestina ou você defende as ações do Hamas? Não e sei. sem entrar no mérito da acusação, é a questão da via de mão dupla da liberdade de expressão. Se eu falo alguma coisa, eu não estou entrando no mérito se está certo ou se está errado o que eu estou falando. Na semana passada um cara lá de Chicago que matou 2 funcionários da Embaixada de Israel e o grito dele era Palestina livre, quando foi preso. E aí, querendo ou não, infelizmente, independente do que a pessoa está querendo passar, eu não vou entrar no mérito de liberdade da Palestina, não vou entrar nesse mérito, independente do que a pessoa está querendo, do que a pessoa está querendo passar, eu tenho a minha interpretação pessoal daquilo que está acontecendo. Então, infelizmente, para essas pessoas que estão passando por isso, às vezes estavam na manifestação porque querem realmente a liberdade da Palestina, não tem nada a ver com o Estado de Israel ou qualquer questão relacionada ao Hamas. Mas, infelizmente, estão sujeitas também à interpretação desse oficial de imigração que vai caçar o visto delas ou que não vai autorizar o visto. Eu acho que, resumindo, o tema aqui se você está numa situação condicional dentro do país que você imigrou, você precisa se mostrar um imigrante seguro para aquele país. E aquele ditado, né, Léo? Eu gosto de usar algum ditado. A esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Exatamente. Sim, sem dúvida. Exatamente. Não tem jeito. E trazendo aqui um pouco para que você botou aí o tema, o quanto como a gente está falando da imigra, e a gente está, né, falando de preparação dos profissionais que vão trabalhar com isso, acho que é importante o Kainan, que está na linha de frente aí
lá da Leão Group, trabalhando com os clientes, como é que essas mudanças de... Aí eu tô fazendo outras vezes, tô fazendo Perfeito. pergunta. Tá excelente. Como é vai tomar meu que lugar daqui a pouco. os clientes, eles sentem cada mudança dessa, e aí por isso que é tão importante que a gente fala, é obrigatório estudar geopolítica e economia e política? Não. Mas aí o Kainan, que tá aí na linha de frente, ele vai dizer o quanto uma notícia do o Trump suspendeu o visto de estudante, a entrevista para o estudante. Fala aí o que os clientes fazem. O ICE está invadindo as casas. Diz aí no teu trabalho o que isso Primeiro impacta. de tudo é o desespero, o cliente ligando, mandando e-mail, querendo falar a qualquer custo sobre o que o Trump decidiu, no caso. Mas, passado o caos, quando a gente explica, eles veem que o que está sendo exposto na internet não é de fato o que está acontecendo. E aí entra a pegada da Imigra, que é fazer uma curadoria de conteúdo, apresentar a informação correta do que você precisa saber, e não o que alguns outros escritórios grandes fazem também, que é o terrorismo imigratório, que é pegar e falar, ó, aconteceu tal caso em Harvard, por isso os Estados Unidos está suspendendo as entrevistas de visto de estudante para se adequar a uma legislação antiterrorismo. A pessoa simplesmente pega, faz um vídeo de 15 segundos falando Trump acabou com o visto de estudante, ninguém entra mais, quem conseguiu, conseguiu. Aí é justamente isso que o nosso cliente acaba consumindo. Quando ele procura a gente, conversa com a gente, ele vê que não é de fato aquilo. A gente consegue trazer uma argumentação. Exatamente. E vocês, como profissionais, vocês precisam... Eu brinco que o advogado, o consultor de imigração, ele é um gestor de crise. Sim. Né? Eterno gestor de crise. Sim. Então, o teu cliente vai chegar desesperado. Infelizmente, o conteúdo de caos, ele é muito mais acessível e muito mais apresentado pelas redes sociais do que o conteúdo... E ele é muito mais... Ele vende, ele chama atenção Ele muito engaja mais. mais e Ele o engaja algoritmo muito mais. vai divulgar mais ele do que um conteúdo sério, com procedência. Então, cabe a você, como profissional, educar o seu cliente para estar imune a esse tipo de Exatamente, conteúdo. perfeito. E por isso você tem que estar atualizado para você poder educar ele. Porque se você ele não vai- passar confiança no Ele que vai você está acessar o falando... Instagram dele, ele vai ver 10 pessoas falando que acabou o visto de estudante, e se der tempo, ele vai ver lá o Kainan, o pessoal da Leão Group, ou a aqui gente- da Imigra, falando que não é bem assim. A gente tava falando até antes de começar esse episódio, a gente tava falando como é que a gente vai botar a capa, como é que a gente vai fazer as pessoas acessarem o nosso conteúdo. E a gente aqui, em 10 segundos, a gente fez um monte de chamada aqui, se a gente quisesse ser alarmista, né? O quanto a gente poderia chamar atenção para esse vídeo, que não é a intenção. E aí, o algoritmo, infelizmente, ele também Ele vai levar isso pras vai pessoas. levar para as pessoas. E na Imigra a gente vai tentar sempre ter esse cuidado também, quando a gente for passar esse tipo de conteúdo. A gente vai tentar fazer análises mais aprofundadas. E a gente vai ter esse episódio de podcast, tá? Periodicamente, para debater as atualidades do mercado Sim. imigratório. As polêmicas que estão discutindo aí. É verdade, não é? O Trump quer expulsar todos os imigrantes, o ICE está invadindo as casas sem qualquer motivo. E tem E não só nos Estados Unidos, né? É, Os isso, Estados Unidos geral, hoje é o isso, foco por causa do isso. Trump, que ele gosta de chamar Mas bastante hoje atenção. é um tema maravilhoso a gente trazer, por exemplo, uma das nossas profissionais parceiras ou parceiros Sim. sobre cidadania italiana. Vamos comentar as mudanças que tiveram E na a gente cidadania tem italiana. a gente tem um movimento hoje global nesse sentido, mais conservador em termos políticos. Então, quando você tem uma tendência, você tá mais para um lado conservador, querendo ou não, invariavelmente ou não, a imigração ela se torna uma pauta. Exato. Eles estão aqui ocupando nossos empregos, eles estão aqui roubando nossas vagas, acabando com a nossa cultura. Tem até aquelas brincadeiras de Portugal que o brasileiro está indo para lá para mudar a língua portuguesa. Mas isso é real em muitos sentidos. É óbvio que a gente tem algumas questões que não são, mas esses países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eles têm uma veia mais conservadora em relação a imigrantes. E é sempre importante para o profissional que vai atuar nessa área entender isso. Exato, Saber e que ele vai vocês estar... usem esse nosso conteúdo para orientar o cliente de Isso, vocês perfeito. também. Aqui a gente vai trazer para vocês o que a gente tem enfrentado de questionamento dos nossos clientes. E, invariavelmente, vai ser uma pergunta que você vai se deparar. E o que é interessante é isso. Quanto mais... É por isso que a gente tem tanto brilho no olho quando a gente fala da Imigra. Porque quanto mais profissional tem qualificado na Imigra, mais informação qualificada tem. Quanto mais informação qualificada tem, mais gente procura a gente, menos o vídeo que é de alarmista vai... E assim, é isso que brilha nos nossos olhos com a Imigra, é exatamente isso. Poder passar tranquilidade, paz de espírito. Essas pessoas estão vivendo um momento, vão viver um momento, estão vivendo um momento, os imigrantes, É o muito que o Léo falou, né? complicado. O cliente, quando procura alguém vão procurar vocês para imigrar, qualquer que seja o país, ele tá em busca de um sonho.
Mas a partir do momento que ele dá a entrada no processo, a gente passa a ser gestor de crise. Porque aí vai dar problema. Tá. A imigração, isso é importante vocês saberem. O processo migratório não é uma linha reta. O caminho não é linear. Não é, nem um ser pouco. linear. Então, prepare-se. Como o Léo falou no episódio que eu participei, não sei qual foi o episódio, não lembro o número, mas você precisa entender que você vai lidar com pessoas o tempo todo. Famílias. Gente, vocês que são pais, o quanto você não fica angustiado se o seu filho está passando dificuldade. Então, entendam isso. Se você não entender que você está lidando com pessoas, a imigração que realmente... estão sujeitas a muitas notícias, a bombardeamento de informação, medo. A gente já viveu isso lá no escritório. Várias vezes o cliente me liga, meu Deus, eu vou ser deportado. Ou, meu Deus, o que vai acontecer agora? E a gente, calma. Já recebeu não ligação é assim. de cliente escondido no banheiro. Sim. Entendeu? Entrou um cara no restaurante, ele tá escondido no banheiro. E, pô, não dá. E isso, vocês vão viver. Não tem na jeito. Na maioria dos casos, nem é alguém que tá ilegal. Não, Nada. A pessoa tá certinha lá, só que ela já tá com essa pegada é a pessoa que tem mais Um medo. dos princípios, né, da Imigra é a gente combater a desinformação, Sim. né, combater esse caos que é criado aí com as mais diversas intenções, né? Então é isso, é um conteúdo chancelado, né? Como você falou, um conteúdo com uma curadoria e, ao mesmo tempo, uma comunidade que preza pela boa troca de informações, né? Então, esse é um dos ganchos da Imigra, né? É a gente também usar essa plataforma como uma guerra à desinformação, guerra a conteúdos intencionalmente desvirtuados, né? Então, eu acho que você, que é profissional da área, aproveita o conteúdo que tem lá na Imigra, a comunidade, aproveita esse podcast aqui, a gente vai trazer sempre um episódio de atualidades, e aí a gente vai falar de atualidades imigratórias pelo mundo, tá? Não só Estados Unidos, lógico que Estados Unidos, Trump sempre dá... ele gosta sempre de dá polêmica, né? Quando não é uma notícia, como não é uma notícia da Itália que diminuiu a linha direta de cidadania, Vai ser sempre o Trump... Vai ser difícil a gente não trazer uma polêmica do Trump aqui no nosso roteiro, mas fiquem atentos, porque faz parte da formação de vocês e da evolução de vocês como profissionais ter esse tipo de discussão aqui com propriedade, de debate, né? E de informação para os clientes de vocês e de gestão de crise, né? Você precisa estar preparado para o que o teu cliente vai trazer para você, para que... Eu brinco que é igual, eu falo para eles lá, é igual o avião começou a balançar, tremer, você olha pro piloto, o piloto tá sem saber o que faz, tá nervoso, tá rezando um Pai Nosso lá, não tem como. Então, o cliente, quando ele te liga no desespero, ele espera que você seja a pessoa que vai passar calma para ele, e passar calma, isso é muito importante, acho que vocês vão concordar. Isso que é importante desse papo aqui, porque a gente vai lembrando vai lembrar de tudo, né? Passar calma para o seu cliente não é falar o que ele quer ouvir. Não, exatamente. Falar o que ele precisa ouvir. Dá corte, hein? Dá corte. Esse pode dar corte mesmo. Eu falo isso para todos os advogados lá, o tempo todo. Gente, o cliente quer ouvir, não é o que ele quer ouvir, é o que ele precisa ouvir. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Não é que quando você fala exatamente o que ele precisa ouvir, ele se acalma muito mais do que o que ele quer. Ouvir. Acalmar o seu cliente não é falar o que ele quer ouvir, tá? Porque às vezes a pessoa precisa receber um não. Não, você não pode fazer isso. Sim. Às vezes ela quer É igual, eu brinco que a gente acaba realmente atuando ali como pais deles, né? Adolescente. Não pode, já falei que não pode. O filho, ele te testa o tempo inteiro e a pessoa Eles nos vão contrata para saber qual é o limite dele, até onde ele pode ir. Eles vão puxar o fio o tempo todo. Estão Até puxando a onde corda ele o tempo pode ir todo de para ver onde forma legal. arrebenta. Doutor, posso fazer um trabalhinho aqui debaixo do pano? Doutor, posso ir ali nas Bahamas e voltar? Todo mundo já recebeu essa pergunta. Né? Posso fazer um cruzeiro ali para Bahamas? E então é isso, assim, a pessoa, a gente tá para os nossos clientes como um pai tá ali para um filho que tá aprendendo. E, na verdade, quem imigrou sabe que é isso. Você, quando imigra, você vira uma criança novamente. Você tá com uma língua que não é a sua, você tá numa cultura que você tem que se adaptar, você não sabe nem ir ao banco. Então, a tarefa nossa é educar vocês
nessa nova realidade que Por vocês mais escolheram. absurdo, por mais absurdo que pareça, Vocês não, as pessoas não sabem nem o que é trabalho e o que não é. Isso aqui é trabalho, isso aqui é considerado trabalho. Exato, configura. Configura Exatamente, trabalho. Exatamente. A pessoa ela volta a ser praticamente uma criança e isso, imagina o quanto que gera de ansiedade, Putz, demais, gera pelo de amor de Deus. E o que insegurança. ela espera de vocês, né, dos profissionais que trabalham com isso? Segurança. Então, Exato. não é responder o que ele quer. Não é isso que ele está procurando. Quando a gente ele era espera. criança e ficava com medo, a gente pulava, ia pra baixo da barra da saia da mãe, pulava no colo do pai. Eles não têm essa opção. Então, por isso que a gente fala, se você não gostar de prestar Lidar o com serviço pessoas. de gente, de pessoas, Esquece. de acalmar pessoas. E lembrando mais uma vez, acalmar não significa falar o que ele quer ouvir. Acalmar é você falar, ó, não faz isso aqui porque você vai se ferrar. Uhum. Ou não também, não. A notícia que está sendo veiculada não é mentira. desse jeito, é mentira. Entendeu? É igual agora. Não, se eu fosse você, eu não ficava... Não colocaria, não postaria eu não nada. botaria a bandeira da Rússia, ou sei lá, de algum... Não tomaria China, partido da na China. guerra da Ucrânia e da Da Rússia. Pra que China. tomar partido numa Entendeu? numa Pra guerra? quê? Pra que fazer isso se você está numa condição... Se é certo ou errado, não é cabe a pelo nós. mérito. Mas eu tenho que te orientar que se você fizer, você está se colocando sob risco. Exatamente. Tá? Então, a nossa tarefa é essa. Né? Não cabe a mim dizer se é certo ou errado. Então, A gente tá falando de geopolítica. Uma pessoa que tem muito mais força do que a gente, do que o imigrante que tá lá, que é o Elon Musk. Discordou do Trump, eles se separaram. Imagina você que tá com green card. Só. É entender como isso pode afetar. Foi o que o Léo falou. Você o tá se cara tá colocando só com nessa- 600 bi de dólar pra injetar na economia. O E o Trump, cara eles briga com conseguiram- ele. eles conseguiram Imagina brigar, você que tá com vistozinho de estudante aí em Orlando. Então é uma questão de entender da pessoa que está trabalhando com essas pessoas, de passar essa informação também. Olha, não estou entrando em mérito nenhum aqui. O que eu estou querendo dizer é que você precisa se salientar essas questões específicas que eu estou colocando para você. Não é sobre opinião pessoal, não é sobre o que eu acredito, o que o Léo acredita, o que o Guto acredita, o que a pessoa que está assistindo acredita, ou até mesmo o estudante. É sobre você quer continuar fazendo isso? Então você tem que estar ciente de que isso vai acontecer. Pode ser que no futuro, por exemplo, um democrata, que realmente os democratas, os dois estão no mesmo aspecto político, não sei né? nada. Mas como eles têm uma visão mais social da política, pode ser que tenha um afrouxamento nesse sentido de manifestação política. Mas no momento não é isso que está acontecendo. E então não adianta. Um conselho que eu sempre dou pra vocês, e que foi o que permeou sempre a minha atuação, e isso me livrou de muitos problemas, é uma atuação mais do central mesmo, né? Não tem Como jeito, dizem. gente, não tem Você jeito. precisa ter parcimônia, você não pode ser nem o cara do oba-oba, que tudo dá certo, tudo é Nem o fácil, cara que tá tudo dando e errado. nem o cavaleiro do apocalipse, que Perfeito. é o terrorismo imigratório, como o Kainan bem usou esse termo. Então, Bom termo. Vou começar a usar. Forte. tente ser essa pessoa, a pessoa que vai falar a realidade para o seu cliente. E uma coisa que me incomoda demais também, eu sei que traz visualização, eu sei que né, muitas vezes as pessoas querem ver o seu conteúdo sendo acessado. Não trabalhem em cima de achismo. Pelo amor de Deus. Não fiquem nessa necessidade de toda semana trazer uma novidade Perfeito. pro teu Instagram, não. Perfeito. Traz o fato. Não fica, Perfeito, Léo. eu acho que o Trump vai fazer isso. Perfeito. A tua função é comentar fatos, comentar coisas já Excelente. concretizadas. Não fica com trabalho de bola de cristal. Eu acho que vai acabar o visto EB5. E trazendo Eu pra acho- nossa realidade, né? O que mais a gente responde e pergunta é: Guto, ou Kainan, ou Fulano, com a política do Trump agora, qual é a próxima? O que você acha que vai acontecer com a EB2 ainda? Não, Gente, Visa Bullet. quem Qual responde- é teu palpite Não pro tem Visa como. Bullet? Quem responde essa pergunta? Um exemplo disso não é que tem- saiu recentemente essa questão de Harvard. Já tem um tempo isso. O podcast é gravado, mas já tem um tempo isso. E a gente fez uma publicação na Imigra. E eu fiz questão, eu ajudo nessa questão Sim. do marketing, de conteúdo, eu fiz questão de colocar. Nós estamos passando o que está acontecendo e com mais atualizações a gente fala alguma coisa. Porque não tem como eu prever o que vai acontecer. Não, e Até dá porque vontade... é um processo tem isso, aquele então- meme, né? A internet, ela não esquece, né? Não. Então, se a gente voltar e pegar esses sensacionalistas aí... Estão falando um monte de besteira. porque o EB2 vai acabar, porque o Visa Bulletin vai andar pra trás, e aí vai, daqui a Ele pouco andando volta pra pra frente, frente, e aí a pessoa vem cheia de argumento também. Então, cara, o que eu dou de conselho pra vocês, na atuação de vocês, né? O público prioritário aqui é de pessoas que querem atuar na área, trabalhem de uma forma segura.
sem sensacionalismo, mas também sem oba-oba e trabalhando em cima de fatos. Você não é jornalista. Você não é... Você não vai apurar nada. Pra quem é do Rio, você não é o Léo Dias, você não é o Nelson Rubens, você não é o... Quem mais? Você tem que comentar, você é comentarista. A né? Fabiola lá de São Paulo. Você tem que comentar fatos. Você não tá pra ficar trazendo furo, trazendo fofoca, trazendo... E se você for falar de tendências, embase o seu argumento de tendências. Não fica falando, porque eu... E outra porque coisa um amigo também. meu me falou, porque eu vi não sei onde. Não, isso não existe. Traga E fatos. outra coisa também, né, Léo? Que nem tendência dá pra falar. Porque a gente vê de imigração que parece que tá indo naquela Pra um tendência... lado vai pro outro. Já vai totalmente... Exatamente. Sim, existem tendências que são tendências que são mais fáceis de analisar, igual a gente tem comentado. A tendência é o Donald Trump, a administração dele, privilegiar os EBs. Sim. Ele vai privilegiar os vistos de profissionais Mas qualificados. isso também é baseado no que a gente viu na proposta de governo dele. Não é uma Exatamente. questão que, eu acho que ele vai porque ele tá andando com o Elon Musk. Não é. Sim. É tudo uma questão de... Até pra... Mas a gente vê de fatos, por exemplo. Nos fatos a gente vê qual o foco dele. sem dúvida. A gente não vê... As pessoas estão confundindo. A gente não vê uma alteração tão grande em índices de aprovação e tudo mais. A alteração... Eu recebi um vídeo, falando em fatos, eu recebi um vídeo esses dias, que a gente vive disso, o algoritmo entende. Eu recebi os 5 presidentes, os últimos 5 presidentes, os últimos 5 não, os 5 presidentes que mais deportaram, né? Eu não gosto de ficar usando essas palavras, porque parece que é sensacionalismo. O primeiro, ninguém vai imaginar quem é o primeiro. Eu sei qual é o Obama. Foi o Obama. Então, Barack E Obama. o Biden tá à frente do Trump. Tá à frente Então, do Trump. assim... então, calma também com esses dados, porque... o Obama foi um carrasco. Então, não. Na época dele, tinha muito mais gente legal. Então, E outras calma coisas, com né? esses dados, calma com Eu os estatísticos. acho que eu gravei um vídeo sobre isso. Surge muito a história assim, ó. Pessoal, deportaram meu vizinho, meteram o pé na porta dele, deportaram meu vizinho. Do nada, o cara é pastor da igreja... homem de família, trabalhador, tem uma anos aqui nos empresa. Estados Unidos. Aí quando você vai ver, ele chegou nos Estados Unidos há 30 anos atrás, né? Há 30 anos. Chegou lá, quando ele tinha de 21 anos, ele pegou o carrinho dele, tinha acabado de tomar uma cerveja com os amigos, tomou um DUI. Tomou uma multa por dirigindo embriagado. Isso é um crime, é um felony, é um crime que fica no teu histórico por 30 anos. Você vai ser procurado... Esse cara vai ser procurado pela imigração como um cara que assaltou, que roubou, que matou. É o mesmo nível de crime, pessoal. Então, por mais que o cara se mostre regenerado, e aqui eu não quero fazer julgamento de hierarquia de crimes, É óbvio. não é? Mas ele é um criminoso. Ele tem não tem criminal record. Ele tem histórico criminal. E ele vai ser prioridade de deportação pelo ICE, pelas autoridades migratórias. Então, muito cuidado ao entrar nesses YouTubezinho, nessa coisa de Instagram. Tô desesperado, meu marido foi mandado embora do nada. Recentemente tinha um cara aí entrando no YouTube. E ninguém conta falando a história que completa, né? não sabe por que ele recebeu uma carta de deportação. Ele estava na 7ª extensão do visto de turista dele e ele não entendeu porque estavam deportando ele. Nem existe 7 extensões de turista. Sabe? E as pessoas caem dentro disso e começam... 7 anos, a gente tá falando de 3 anos e meio como turista, né? Como é que o cara consegue comprovar 3 anos então, e meio assim, de turista? as pessoas Sem trabalhar. As pessoas, elas se desesperam tanto que elas perdem o filtro, perdem a racionalidade. Completamente. É natural para as pessoas que estão vivendo isso. O que não pode ser natural é para o Não, as profissional pessoas que está que atuando trabalha com com isso. E aí, né, pra gente falar do assunto aqui, exatamente. E até vou ter que mudar a sua pergunta, que você falou, não é obrigatório ter noção de geopolítica. Depois Acabou do que a gente falou, é verdade. A gente chegou à conclusão que é obrigatório. É obrigatório. Se atualiza. Eu acho que Perfeito, toda isso aí. pessoa que se predispõe a trabalhar com isso, você tem que ter um newsletterzinho ali do país que você está trabalhando, Sim, das perfeito, atualidades. Não custa nada. Receba notícias diárias ali do que está acontecendo na política, na economia daquele país, porque você vai se deparar com E isso. entra na Imigra. Quer conteúdo mais... Para finalizar, modéstia à parte, tem um conteúdo maravilhoso sobre política internacional e como você pode utilizar isso no peticionamento do Saber das NW, feito por um dos um dos integrantes da Imigra. Não vou falar quem foi, mas tá muito bom. Matheus. Matheus o nome dele, não é Ramiro não, é Matheus só. Mas queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. É sempre muito bom poder falar de assuntos assim. Esse tipo de conteúdo que a gente fala de política vai ser um conteúdo mais recorrente também, porque a gente entende que Exato. é necessário a gente falar disso com vocês. E a gente sabe que também é muito interessante
poder falar disso. E a ideia é a vai gente falar trazer... desse jeito, né? Sim, vai ser isso aí, leve. leve. Na próxima, a gente vai botar uma cerveja, um uísque aqui, Aí, pra ó. gente falar mais Eu leve aceito, ainda. Eu aceito Aí mais sim. convite, mas, cara, essa mesa tem que ter um... Tá, pode deixar que eu vou cuidar disso. Então, a ideia é essa, é a gente trazer isso de forma natural. Isso tem que começar a fazer parte da roda de conversa de vocês, e a gente vai ter dentro da plataforma essa roda de interação sobre, logicamente, moderado, porque a gente não vai aceitar fanatismo político, ofensas, né, de Perfeito, cunho isso aí. político, racial. Então, a gente vai moderar essas conversas, mas vamos ter, sim, também uma interação de atualidades, né? De atualidades para a gente poder, para vocês estarem sempre seguros com o que vocês vão passar para o cliente de vocês, o que é verdade, o que é boato, o que realmente vocês têm que conduzir ali o cliente de vocês. Beleza? Ramiro, encerra aí, porque você é o mestre de cerimônia. É isso, pessoal. Mais um episódio. Queria agradecer a quem tá ouvindo. Mais uma vez agradecer a vocês que estão aqui. A gente se vê no próximo, tá bom? Sigam as nossas redes sociais. Somos Imigra. Tchau, tchau. Beleza, pessoal? Tchau. Tamo Valeu, junto. gente. Abraço. Até Tchau, mais. tchau.